Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero meditar com vocês 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem ascendeu ao coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que será que Deus preparou para nós? Para aqueles que o amam? Bom, primeira coisa eu já sei, que meu olho nunca viu. E nem os nossos ouvidos também não ouviram. E nem dentro do meu coração acendeu algo que eu possa entender aquilo que Deus preparou para mim, para você e para cada um de nós. É algo sobrenatural. Hoje nós vamos falar sobre essa graça santificante. Para nós aprendermos um pouquinho e assim, construindo tudo que nós ensinamos até agora, nesses momentos de oração que nós vem fazendo pela manhã. Primeiro falamos lá no primeiro dia sobre que nós somos chamados a ser santos. Depois nós vimos as nossas fragilidades, o nosso fracasso, as dificuldades que temos de chegar a avançar os degraus da santidade. Então vamos entender isso, como que aconteceu desde o início, o que Deus nos chama a ser, o que Deus nos constituiu e por que a gente tem essas dificuldades, certo? Bom, Deus, né, lá desde a origem, desde Gênesis, constitui Adão em santidade e justiça, ou seja, num estado de graça santificante. Né? Então Adão nasceu, foi a sua origem, tem toda essa graça santificante no qual ele deveria então transmitir essa graça para os seus filhos. Mas nós sabemos que nessa luta aí, nesse logo início, na origem, acontece um fato que é um problema, que é o pecado original. Adão e Eva pecaram e não conseguiram então transmitir, porque eles foram feitos para participar dos bens divinos. Eles foram ordenados para um fim sobrenatural, para essa santidade, para essa divindade. Mas o pecado, pela desobediência de Adão, rompe. Ele não consegue transmitir esse tesouro sobrenatural, essa graça santificante. E transgride então o mandamento de Deus. Adão pecou. Então ele rompe com essa graça santificante, com essa pertença a Deus, do modo sobrenatural, ao fim a qual ele foi chamado. E o que Deus faz então? Deus tem que dar uma solução para isso. Então, é preciso reconquistar essa graça que nós perdemos. Mas de que forma? Quem de nós podemos ou poderíamos reconquistar essa graça sobrenatural? E de que forma? Bom, nós não tem como, porque há uma distância muito grande entre Deus e o homem. Não tinha de maneira alguma. O que Deus faz então? Deus envia seu Filho. Para quê? Para reconquistar. É a redenção do Cristo. Reconquistar aquilo que nós havíamos perdido. O que nós havíamos perdido? Essa graça santificante, que iria nos santificar, né, se Adão tivesse transmitido. Mas ali se rompeu pelo pecado. Então agora o Cristo, ele traz de novo a nós essa dignidade de filhos de Deus. E é isso que é a graça sobrenatural, a graça santificante. O que é? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: é um dom divino que nos faz filhos de Deus, herdeiros da glória. Isto é a graça santificante, que nos torna filho de Deus, que nos
eleva-nos, né, saindo de natural para sobrenatural, dessa condição natural para uma condição sobrenatural. É essa a finalidade nossa. Fomos chamados para Deus. As graças que tem de Deus para que possa ter dentro de nós. Isso se chama-se então graça sobrenatural ou graça santificante. Então é assim, ela nos leva ao plano divino, ela é o princípio e o fundamento da nossa vida sobrenatural, fazendo de nós essa pertença de filhos de Deus, irmãos de Cristo e cordeiros com Ele da glória eterna. Bom, vamos entender isso, né? Às vezes as palavras vão ficando um pouquinho mais difíceis. Na verdade, essa graça, ela não é assim operativa. Ela coopera conosco. Vamos dizer assim, eu estava sujo, né? cheio de lamas, que é o pecado. O que vem fazer essa graça? Vem lavar-me e dar-me a condição de estar puro. Não sei se eu consegui explicar para vocês. Nascemos puros, né? Lá na origem. Hoje nós já nascemos com essa mancha do pecado original. Então, Adão e Eva pecou, sujou, ficou sujo. Agora o Cristo vem nos lavar. Então, é a redenção do Cristo. Ele reconquista para nós novamente o direito dessa graça. Ser herdeiro dessa graça. É isso que Cristo veio, né? Então agora nós temos novamente em nós, pelo batismo, a graça santificante. Podemos ser santo. Estão entendendo? Estão compreendendo? É essa graça sobrenatural. Então, só que ela não é operativa. Ela mais coopera, porque agora nós estamos, foi dado para nós essa graça. Então agora você pode, né, por essa graça de Deus, tornar-se santo. Você tem as condições, porque com o pecado original não tínhamos. De que forma? Agora nós temos essas condições de crescer e desenvolver. Mas é preciso de atos sobrenaturais. Então, bom, nós temos a condição para ser santo, mas é necessário, então, os atos sobrenaturais que o próprio Deus nos dá através das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo, que é dado em nosso batismo, quando recebemos o sacramento. Virtudes infusas, dons do Espírito Santo, que é acrescentada, olha só, pela influência de uma graça atual. André, fiquei doidinho. Vocês vão aprender tudo isso ainda. Nós vamos estar de manhã assim meditando. Hoje basta nos pedirmos, Senhor, obrigado. Obrigado por essa graça santificante. O Senhor, o Redentor, tu que conquistaste novamente para mim esse direito que Deus nos deu no início e que o pecado arrancou de nós. E hoje nós temos a condição. Nós somos capazes de Deus. Por quê? Porque o Cristo nos salvou e nos deu a graça santificante. Obrigado, Senhor. Peço para que ela, Senhor Jesus, com os seus atos sobrenaturais, possa operar em cada um de nós. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te dê forças. Sabe por quê? Porque você, meu irmão, você foi chamado a ser santo. E Jesus conquistou isso para você. Não jogue fora. Nós temos as nossas fragilidades, temos os nossos pecados, mas agora dentro de nós existe uma batalha. Uma batalha. O pecado original que tem as suas tendências querendo nos destruir, mas a graça do Cristo, a graça santificante, querendo nos santificar. Peço a Deus por você, que sejamos santos, porque Deus é santo
e assim é a vontade de Deus. Um bom dia, Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.